O quarto episódio da terceira temporada de Star Trek Picard, chamado Situação Sem Vitória, é um episódio sensacional, com muitas surpresas, revelações, conexão familiar e muitas referências ao universo de Star Trek. Neste vídeo vamos analisar o quarto episódio da terceira temporada de Star Trek Picard. Vem comigo! O título deste episódio refere-se ao Kobayashi Maru, uma situação sem vitória que vimos pela primeira vez no filme Star Trek 2, A Ira de Khan. O Kobayashi Maru foi usado principalmente para avaliar a disciplina, o caráter e as capacidades de comando de um cadete diante de uma situação impossível. Curiosamente, este é o terceiro episódio de uma nova série de Star Trek a fazer referência ao Kobayashi Maru em seu título, nos últimos 2 anos. A estreia da quarta temporada de Discovery em 2021 foi chamada de Kobayashi Maru, e o sexto episódio de Prod, no início de 2022, foi chamado de Kobayashi. Este episódio começa com uma cena de 5 anos atrás, em que Picard está no bar de Guinan e jovens cadetes da Frota Estelar o interrompem para fazer perguntas sobre suas grandes realizações e momentos gloriosos como um dos grandes capitães da história da Frota Estelar. E eles perguntam a ele sobre o seu confronto com os Hirogens, que são um dos maiores inimigos da tripulação da Voyager no quadrante Delta da galáxia. Em Star Trek Voyager, os Hirogens são a espécie caçadora do quadrante Delta. Eu falo mais sobre eles no vídeo de 5 vilões de Star Trek Voyager que amamos odiar. Depois que terminar esse vídeo, você vai lá assistir, o link está aqui na descrição. De alguma forma, os Hirogens conseguiram chegar ao quadrante Alpha, e Picard teve que enfrentá-los. Esse momento não é retratado nos filmes e séries de Star Trek. Jean-Luc Picard e Worf enfrentando os Hirogens nunca apareceu na nova geração ou em suas longas metragens. E é por isso que alguém pergunta se ele pediu conselhos a Almirante Janeway. E ver Catherine Janeway sendo citada novamente em Star Trek Picard é sensacional. Como esse momento não foi retratado em Star Trek, é muito bom ter uns vislumbres da história extra de Star Trek, que ocorreu durante o intervalo de tempo entre Star Trek Nemesis e a primeira temporada de Picard. Além disso, nesse flashback também é mostrado claramente um modelo da Enterprise C. Já é a segunda vez que a Enterprise C é mencionada em Star Trek Picard. Dessa vez em forma direta, mas de forma indireta ela foi mencionada lá no primeiro episódio, porque Rachel Garrett, a Dama Vermelha no primeiro episódio, foi a capitã da Enterprise C. É possível ver também uma foto de Picard e Guinan conversando em Star Trek Generations. Engraçado que em Star Trek Generations, Picard e Guinan se conversam apenas lá no Nexus. Ou seja, o Nexus é algo tipo um sonho de Picard. E aquela Guinan, de fato, não era a Guinan. O que deixa a situação um pouco estranha, né? Depois disso, somos levados ao momento presente a bordo da Titã. E uma coisa que nos decepcionou muito no episódio passado foi a cena final. Uma cena ridícula e sem sentido algum. É extremamente difícil acreditar que Riker faria isso com o grande homem que foi seu capitão por tantos anos, com quem deveria ter profundo respeito, e sem motivo algum, porque a decisão foi do próprio Riker. E por isso nós especulamos nos comentários da análise do vídeo passado que ou Picard era o metamorfo e o Riker percebeu alguma coisa e por isso agiu dessa maneira, ou que o Riker era o metamorfo. Afinal, com um metamorfo a bordo, tudo pode acontecer. Ele pode se tornar qualquer pessoa ou coisa. Mas infelizmente, para nossa grande decepção, não era nem Riker nem Picard o metamorfo, eram eles mesmos.
Apesar, é claro, dessa situação ser completamente inimaginável para o Picard e o Riker que nós conhecemos na nova geração. E é como eu disse no vídeo passado, com a troca de produtores, eles mudam os personagens drasticamente. Enfim, Will vai aos aposentos de Picard e eles se reconciliam. E ele fala com Picard que chegou ao fim, aceitando literalmente a derrota. Um dos grandes legados de Star Trek é que a tripulação jamais aceita a derrota. Na nova geração, eles passaram por situações muito mais difíceis do que essa. Nem que eles morram tentando, mas eles nunca desistem e lutam até o fim. E essa desistência do Riker foi muito estranha, até se comparar com o personagem ousado, audacioso e determinado que ele é na nova geração. Mas essa cena também mostra que o Riker ainda sofre muito com a triste perda de seu filho Ted, que o afetou bastante emocionalmente e psicologicamente. E provavelmente por isso ele se tornou menos entusiasmado, menos disposto a correr riscos. Depois disso, vemos que 7 de 9 está em busca do perigoso metamorfo infiltrado na Titã. Ao entrar nos aposentos do oficial de transporte Alferes Foster, que o metamorfo matou para substituí-lo, podemos ver brevemente o jogo vulcano Kautor, que vimos várias vezes em Star Trek Voyager. Sete era muito boa nesse jogo. Depois disso, Sete vai aos aposentos de Shaw pedir a ele ajuda sobre a situação do metamorfo. O que ele sabe sobre eles, até porque, durante a Guerra do Domínio, ela estava com a Voyager no quadrante Delta. E por isso ela não está muito a par do assunto. Shaw dá a ela informações sobre os limites dos metamorfos, mas precisamente de que eles não conseguem sustentar a forma humana ou qualquer outra e precisam retornar à sua forma original para se regenerar em um receptáculo. E então ele mostra a ela um exemplo que tem a foto do incrível personagem Odo de Deep Space Nine. E quando Sete localiza o vaso, o receptáculo do metamorfo que está na Titã, vemos que ele se parece muito com o que Odo tinha em Deep Space Nine. Com a percepção do fim, Picard decide usar o tempo que lhe resta para conhecer melhor seu filho e o leva para o holodeck em uma simulação do bar de Guinan. E lá vemos um quadro com a foto de um andoriano com a camisa vermelha de Star Trek, a série original. É legal ver eles tentando criar uma conexão, contando sobre suas vidas e histórias. E eles falam sobre a grande homenagem que é o nome de Jack Crusher, o filho da Doutora Crusher, que é em homenagem ao marido dela, Jack Crusher, pai de seu filho Wesley Crusher, tenente comandante da Frota Estelar e melhor amigo de Picard. Isso é sensacional. Picard disse que ela não poderia ter colocado um nome melhor para ele, que ele também o teria dado esse nome. É uma linda e digna homenagem. E eles estão em uma conversa tão legal sobre o Jack, marido da doutora, até que chega o insuportável Shaw para estragar tudo. Ele não dá trégua nem mesmo machucado. Shaw é, como ele próprio admitiu, apenas um idiota de Chicago. Um terrível idiota. Ele começa a agredir o Picard verbalmente, a lhe proferir insultos, o culpando pela batalha Wolf 359, onde o Capitão Picard é assimilado pelos Borgs como Locutus. Eu já falei sobre essa batalha aqui no canal. Falei no vídeo de diferença entre a Enterprise D e a Enterprise original e também no vídeo sobre o Cubo Borg. Nessa cena de Shaw também é impossível não lembrar do comandante Benjamin Sisko, que também não foi nada cordial com o Capitão Picard lá no primeiro episódio de Deep Space Nine, porque ele o culpava de certa forma pela batalha que vitimou a sua esposa Jennifer Sisko. Mas culpar ele pelo que aconteceu em Wolf 359 não tem sentido algum. Primeiro, ele foi assimilado à força pelos Borgs.
E segundo, a palavra já diz tudo, assimilado. Assimilado é perder a individualidade. E ali não era Picard, e sim Locutus, controlado pela mente coletiva Borg que agia sobre ele, o controlando. Isso é algo óbvio. Por exemplo, uma pessoa que foi assimilada e sofreu muito, é claro, com isso, se ela continuasse com um mínimo de consciência, ela jamais ia assimilar outra pessoa. Então é óbvio, ali não era Picard, ali era Locutus. E dá muita raiva quando o Shaw o culpa sem educação e um pingo de respeito. Veja que Shaw falou que naquela época ele era um simples mecânico. E Picard nessa época já era capitão há muitos anos. Deveria haver respeito, mas esse Shaw não é, como disse Vadic, muito certo da cabeça. E então, depois daquele horrível e desnecessário escândalo de Shaw, o almirante Picard simplesmente fica triste e sai do holodeck. Isso não condiz nem um pouco com o Capitão Picard que nós conhecemos na nova geração. Parece até que são dois personagens completamente diferentes. O Picard da nova geração teria colocado aquele Shaw no lugar dele e não simplesmente ficar triste e sair todo murcho. Não tô dizendo que ele teria que se igualar, né, fazer um escândalo igual, porque ele tem o autocontrole, não é um vulcano, mas ele tem autocontrole, o cara tá completamente fora de si. O Picard da nova geração tem muito poder em suas palavras, em sua postura, no seu modo de agir, que não estamos vendo nessa série Picard. Tipo, qualquer um briga com ele e ele simplesmente fica quieto, não responde. Tipo, não tô falando pra ele fazer um escândalo, né, se igualar a essa pessoa, mas que ele, com o poder dele de capitão, se fosse como na nova geração, ele ia colocar aquela pessoa no lugar dela, com calma, mas ele ia fazer isso. Parece que esses produtores de Picard não têm muita noção sobre o personagem. E muitos fãs apontaram que ele perdeu a dureza e se tornou acanhado. Além do fato de que quando eles saem, os oficiais que estavam no holodeck também, que presenciaram toda a cena, ficam olhando para Shaw com um olhar de horror pelo que ele fez. E ele então lhes pede desculpas, ou seja, ele sabe que está errado e que de fato é um idiota. Nesse episódio descobrimos que Vadic é uma metamorfa e de alguma forma, ao tirar uma parte de sua gosma, ela consegue fazer uma ligação com os outros metamorfos para receber as suas ordens. Falando em ordens, é muito legal a cena em que o Capitão Riker passa o comando da USS Titan para o Almirante Picard. É sensacional. Outra cena muito legal é quando 7 de 9 mata o metamorfo disfarçado de Sidney LaForge, identificando ele porque a verdadeira Sidney jamais a chamaria de Comandante Hansen. Ao invés disso, ela a chama de Comandante 7 por uma questão de respeito. E finalmente há alguém nessa nave que sabe o que é respeito, né? Isso foi muito bom também porque deu uma cortada no Shaw. Até porque foi ele que exigiu que ela fosse chamada de Comandante Hansen. A Dra. Crusher determina que a nebulosa está cheia de formas de vida que habitam no espaço. E que na verdade a nebulosa é um útero e a nave está em seu líquido amniótico. Ela aponta que essa não é a primeira vez que eles se encontram com criaturas como essas. E Picard logo se lembra e diz: longínqua. Exatamente. Isso faz referência à água-viva espacial gigante que eles encontram no primeiro episódio da nova geração, chamado Encontro com Longínqua. Dessa nebulosa nascem inúmeras lindas águas-vivas e eles presenciam uma cena maravilhosa. Lá na ponte também houve outro momento emocionante entre Jack e Picard. No terceiro episódio, Picard não gostou nem um pouco de saber que Jack, ao saber quem ele era, não quis ir conhecê-lo. Mas naquele momento, no episódio 4, ambos lembram daquele momento e nos é revelado que Jack tentou sim conhecê-lo,
mas acabou se machucando no processo. Ele acabou se machucando emocionalmente ao ouvir Picard dizer que a única família que ele precisava era a da Frota Estelar. Depois, Will consegue finalmente se comunicar com Deanna e é lindo ver eles dois, um dos casais mais icônicos do universo de Star Trek. O episódio termina com uma provocação sobre os mistérios mais profundos sobre Jack Crusher. Alguém tentando se comunicar com ele. Os metamorfos estão muito ansiosos para colocar as mãos nele. E vamos saber mais sobre isso nos próximos episódios, porque o 5º episódio promete. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Compartilhe com seus amigos. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos. Tchau e até o próximo vídeo. Vida longa e próspera, Trex!